Bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um devocional. A gente vai estudar agora sobre o tanque de Betesda, né? Esse mistério que acontecia naquele lugar, que ninguém conseguia explicar, né? Essa dúvida toda. Que anjo é esse que vai mexer naquele tanque? Que anjo é esse que faz as águas mexer, que as pessoas são curadas milagrosamente? Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional. No Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, está registrado um dos grandes milagres de Jesus Cristo que intriga muitas pessoas. O texto diz que Jesus ele foi a um lugar chamado Betesda, onde havia um tanque, e muitas pessoas estavam ali enfermas. E registra que havia um anjo que movia a água, e de tempo em tempo ele via mover a água. O primeiro que entrasse era curado. Isso intriga muitos estudantes da Bíblia, aqueles que pensam a respeito da Bíblia, porque estão tanto quanto fora das coisas que Deus age. Porque é só o mais forte que é curado, é só o primeiro que entra na água é curado, é só o mais esperto que é curado. Então, esse registro ele acaba intrigando muitas pessoas. Afinal de contas, o que é essa citação? Que anjo é esse que movia a água? Será que isso é um fato histórico ou será que isso é um fato mítico? Será que isso era uma crendice popular? É nisso que nós vamos pensar nessa manhã. Sejam bem-vindos ao nosso devocional em nome de Jesus. Então eu quero ler com vocês aquilo que o apóstolo João registrou no Evangelho, segundo ele escreveu, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, diz assim: Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque, chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Nele ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas, pois um anjo do Senhor descia de tempo em tempo no tanque e agitava as águas. Então o primeiro que entrasse ali, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, quando eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. Imediatamente o homem ficou curado, e pegando a cama, começou a andar. E aquele dia era sábado. Você pode observar que na maioria das traduções bíblicas, entre o final do versículo 3 e o versículo 4, eles estão entre colchetes. E por que esses textos estão entre colchetes? É porque quando não existe assim algo que indica que o texto realmente seja de um registro original, ficou convencionado, houve um acordo que ele deveria ser marcado entre colchetes. E aí esse texto que a gente acaba de ler, a gente observa que o final do capítulo, do versículo 3 e o versículo 4, eles estão entre colchetes, apontando que ele não consta nos principais manuscritos antigos da Bíblia. Mas parece que isso acaba gerando um problema, né, pastor? Não. Existe um estudo teológico e também dos livros que existe da história, chama crítica textual. O que é a crítica textual? É uma forma que tem a finalidade de aproximar aquilo que está escrito do mais próximo àquilo que o autor quis dizer. Então essas pessoas elas vão estudar minuciosamente os textos antigos, seja a Bíblia, sejam livros antigos, para chegar ao mais próximo daquilo que o autor quis dizer. E nós temos vários manuscritos do Antigo Testamento, cerca de 7.000 manuscritos, mas nós não temos nenhum manuscrito chamado autógrafo, aquele que foi registrado pelo próprio autor da Bíblia. Um exemplo: o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Nós não temos essa carta original. Essa carta original é chamada de autógrafo. O que nós temos? Cópia, de cópia, de cópia e de cópia. E as cópias mais antigas e mais completas que nós temos, elas datam do 3º século e do 5º século. A do 3º século é conhecida como Códice Sineático, que elas foram encontradas no Monte Sinai, no Egito. E as do século V são chamadas de Códice Vaticano. Essas eram que estavam sob o poder de Roma, sob o poder do Vaticano, e até o encontro desses manuscritos do 3º século era o texto majoritário, era o texto que nós tínhamos como uma referência.
mais antiga. Embora havia muitos manuscritos, como eu falei para vocês, feitos de pergaminho, esses são feitos de couro, né, esses códices, esses de pergaminhos, mas eles estavam muito fragmentados, um material muito frágil, um material que sofre a ação do tempo, que sofre com a umidade, que sofre com o manuseio, e a maioria deles se desmancharam e eles estão incompletos. Mas nós temos, você pode encontrar isso na internet, os manuscritos do primeiro século, do segundo século e até do terceiro século em papiro, muito fragmentado, mas os mais antigos que nós temos e mais completos são o Códice Cineático e o Códice Vaticano. Mas esse é um problema que a gente acaba enfrentando. Por quê? Porque esses textos, eles não constam nesses fragmentos de textos antigos. Essa passagem do anjo que vem e move a água, eles não constam nesses fragmentos de papiro do primeiro, do segundo e até do terceiro século. E também não constam no Códice Cineático e nem no Códice Vaticano. E esse registro do anjo que move a água apareceu de uma forma tardia. Aparentemente, foi um copista que acabou acrescentando, lá no século VIII, quando aparece isso, ele acabou acrescentando ao texto essa passagem, do anjo que vinha e movia a água. Então isso não é um problema para a gente, porque existe um pessoal, né? O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele fala que Deus, Jesus Cristo, deixou uns paramestres. Então existe um pessoal que eles fazem parte dessa crítica textual, são pessoas que vão examinar esses manuscritos, que estudam esses manuscritos, conhecem as línguas originais da Bíblia, né? O grego koiné, conhece o hebraico antigo, conhece o aramaico, e eles vão estudar minuciosamente cada papiro encontrado, cada códice encontrado, para que eles possam chegar a uma conclusão de qual é o texto mais próximo do original, mais próximo que o autor havia escrito. E esses textos recebem o nome de textos disputados. E o que faz quando encontra um texto disputado? Quando você vê uma anotação que não consta em alguns manuscritos, mas constam em outros manuscritos. Ficou feito um acordo que esses textos deveriam ser escritos e grifados entre colchetes, o que nós vemos aqui nessa passagem, onde diz que o anjo move a água. Então está entre colchetes. Para quê? Para mostrar que ele não consta em todos os originais. Ele passou a constar nos originais mais recentes, do 8º século. No mais antigo, eles não constam. Mas por que não tirar, pastor? Porque existe uma possibilidade de realmente eles fazerem parte originalmente da Bíblia. E se eles tirassem essa passagem da Bíblia, o que aconteceria? Eles estariam mutilando a palavra de Deus, estariam mutilando as Escrituras e assim descumprindo até mesmo uma orientação de Jesus, que fala que ai daquele, né, que acrescentar ou tirar alguma coisa das Escrituras. Então são pessoas sérias, você pode ficar totalmente sossegado. A Bíblia, né, que chega na nossa mão, ela passou pela mão dessas pessoas. São pessoas cristãs e pessoas não cristãs, que vão estudar as Escrituras antigas para que nós possamos receber o melhor texto bíblico possível. Mas nessa passagem em questão, aparentemente, parece que ela foi acrescentada por algum copista. Você tem a sua Bíblia, eu também tenho a minha toda riscada, a sua também deve ter alguns riscos, algumas anotações, porque às vezes o pastor fala alguma coisa e traz alguma revelação, alguma palavra que a gente não conhece, a gente acaba escrevendo, e parece que o copista ele fez exatamente isso, ele registrou nas cópias antigas a questão desse anjo que vinha e movia a água. Ele fez uma nota marginal, né, na borda da Bíblia. E esse códice, quando ele ficou velho, quando ele foi ser reescrito, o copista, lá na frente, ele vendo aquela anotação, ele acabou agregando aquela anotação ao texto. E dessa forma ficou registrado. Então, hoje, o pessoal da crítica textual, eles acabam mantendo, coloca entre colchetes e mantém. Mesmo porque, se você lê essa passagem de João capítulo 5, pulando o versículo 4, você vai ver que não altera em nada. Né? O que importa ali foi o milagre, alguma coisa que aconteceu. E parece que esse copista, ele tentando explicar o que estava acontecendo ali no tanque chamado Betesda, ele acabou agregando ali no códice dele, a anotação, e anos depois um copista acabou, de uma forma inadvertida, colocando esse texto nas Sagradas Escrituras. Mas o pessoal da crítica textual, eles acabam
fazendo o que? Eles acabam colocando entre colchetes, porque é um texto chamado texto disputado, né? Então, para que a gente tenha mais segurança que a Bíblia é certa e está correta. A galera que tem a minha idade vai entender o que eu vou falar. Você lembra que a professora passava uma matéria pra gente e a gente tinha que ir até a biblioteca, pegar um livro lá, não podia trazer para casa, pegar um caderno e fazer as anotações. O que acontecia? A gente errava muitas vezes. A gente passava a borracha ali, passava o lápis e continuava escrevendo. E quando chegava em casa tinha que passar limpo novamente para uma folha de papel ao maço e entregar para a professora, para o professor que havia pedido aquela matéria. O que acontecia? Muitas vezes a gente trocava a palavra, errava, mudava a vírgula, e o trabalho ele não poderia ter rasura, e a gente acabava deixando. Então você vê a dificuldade que aqueles copistas tinham para reescrever toda a Bíblia, para que ela chegasse até nós. Mas graças a Deus que mesmo com esse problema, existem esses estudiosos, existem esses homens de Deus e até mesmo pessoas que não são da igreja, que fazem essa correção, que fazem esse acompanhamento, para que nós cheguemos o mais próximo possível daquilo que o autor quis escrever. Mas afinal de contas, o que era o tanque de Betesda? Para que ele servia? Eu vou mostrar uma imagem para vocês de uma ruína do tanque de Betesda que foi encontrada no ano de 1888. Vamos dar uma olhada. Então isso que nós estamos vendo agora é a ruína, né, do tanque de Betesda, que foi encontrado após uma escavação. E o apóstolo João ele colaborou com isso porque ele deixou registrado que próximo à porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda. Então, no século XIX, houve uma reforma de uma igreja dedicada à mãe da Maria, né, Santana. E no ano de 1888, quando eles foram cavar o alicerce para fortalecer o alicerce da igreja, eles acabaram encontrando esse sítio arqueológico. E os arqueólogos começaram a cavar e acidentalmente eles encontraram o tanque de Betesda. E a gente vai observar que lá em Jerusalém ela passou por várias reformas, várias destruições, várias invasões, e ela foi derrubada várias vezes, assim também como esse lugar. Então esse lugar ele está a 30 metros de profundidade da Jerusalém atual. Foram vários reinos que tiveram lá. Para a gente voltar um pouquinho, né? Eles ficaram sobre o domínio do Império Bizantino, né? Depois teve o período dos Cruzados, teve o período do Constantino, e aí eles chegaram nesse período aí. Esse aí é o período romano, quando os romanos tomavam conta de Jerusalém, quando Jerusalém estava sob o domínio romano, e quando o nosso Salvador Jesus Cristo caminhava por essas terras, caminhava pela Palestina. Então é nesse período aí que eles encontraram essas ruínas do tanque de Betesda. Então o Evangelho aqui no capítulo 5, o Evangelho de João, ele traz algumas informações. Ele fala que o tanque estava próximo à porta das ovelhas. Fala que ele tinha 5 pavilhões, né? Fala que tinha muitos doentes que ficavam ali. Então vamos ver uma maquete de como era o tanque de Betesda na época de Jesus. E nós vamos começar a entender qual que era a finalidade dele, para que ele servia. Então o que nós estamos vendo agora aí é uma maquete de Jerusalém, no tempo de Jesus, quando estava sob o domínio romano. E nós podemos ver ali no centro, aquele telhado vermelho, escrito em inglês, né, Pool of Bethesda, que é a piscina de Betesda, ou o tanque de Betesda. E a melhor tradução mesmo é essa de inglês, é uma piscina. Por quê? Porque a parte de baixo, você pode olhar ali, ela tem 60 metros. E a parte de cima ela tem 66 metros. E eram duas grandes piscinas. E o apóstolo João fala que elas estavam próximas, que o tanque de Betesda estava próximo à porta das ovelhas. Você vê ali onde está escrito Antônia, perto do ídolo, Antônia tem uma portinha. Ali era a porta das ovelhas, uma porta pequena, que era usada para as ovelhas que vinham do campo e iam ser sacrificadas no templo. Ali do lado esquerdo você vai ver escrito North Temple Wall, né? A parede norte do templo. Então você também vai ver uma construção ali típica romana, parece um castelinho, né? Típica romana, mais moderna.
está escrito Antônia. Ali é a Fortaleza Antônia, é o local onde o Pilatos morava quando havia as grandes festas judaicas. Ele passava o tempo todo, né, na Cesareia Marítima, e quando os judeus vinham para Jerusalém por motivo da Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, as festas judaicas, ele também vinha junto com as legiões romanas para colocar ordem na cidade. E você observa que ali o apóstolo João fala que tinha 5 pavilhões. Então você pode observar que o primeiro telhado, aqui à direita é o primeiro pavilhão, no centro tem o segundo pavilhão, lá à esquerda o terceiro pavilhão. Aqui na parte da frente, aqui, parte comprida, é o quarto pavilhão, e na parte do fundo é o quinto pavilhão. Aí você consegue enxergar também algumas colunas ali dentro, eram onde ficavam esses enfermos, esses doentes, esperando que a água dessa piscina se movesse para que eles fossem curados. Essas aí são as muralhas de Jerusalém, na época de Jesus, e existe uma citação lá em Neemias, no capítulo 3, versículo 1, quando Neemias voltou da Babilônia para restaurar as muralhas de Jerusalém, as portas de Jerusalém. A primeira porta a ser restaurada foi a porta das ovelhas, que está registrado em Neemias, capítulo 3, versículo 1. E ele acabou restaurando também as demais portas e todas as muralhas. Mas qual era o objetivo desse tanque? Para que ele foi construído? Ele é datado da época, mais ou menos, do tempo da construção do templo de Salomão, junto com as muralhas, né? As muralhas começaram a ser feitas antes de Davi, já pelos jebuseus, né? Era uma cidade fortificada. Quando Davi tomou a cidade, ele aumentou o poder e o tamanho das muralhas, expandindo o tamanho da cidade. Salomão da mesma forma. Então essas portas já existiam, essa porta da ovelha, desde aquela época. E esse tanque era um tanque onde as ovelhas vinham lá de Belém, o campo estava em Belém, elas vinham de Belém, elas eram lavadas nesse tanque e depois elas eram levadas para serem sacrificadas no templo de Salomão. Passado alguns anos, por causa da necessidade da peregrinação de muitos judeus que iam para Jerusalém, você pode ver isso lá em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecoste, a cidade estava tomada de vários judeus e de vários lugares, eles vinham ali para adorar a Deus. E havia um banho cerimonial que eles tinham que tomar para poder entrar no templo. Então eles passavam nesse tanque de Betesda, eles se lavavam, e esse tanque cerimonial é chamado de mikveh, e tinha que ter uma água corrente, não poderia ser água parada, uma água corrente. Por isso que tem a parte de cima da piscina e a parte de baixo. De vez em quando os levitas e os sacerdotes, eles abriam a água, faziam com que a água fluísse para ter água limpa, para que as pessoas, os judeus que viessem, fossem se lavando, para estarem limpos, para entrar para o templo. Com o passar do tempo, a gente sabe que Jerusalém foi tomada pelos babilônicos, depois ficou sob o governo de vários outros reinos, e finalmente nessa época de Cristo, logo eles saíram da mão dos macedônios e entraram na mão dos romanos. Então esse lugar se tornou um templo pagão, se tornou um lugar de frequência greco-romano. Então eles tinham essas piscinas para a recreação, para que eles pudessem se refrigerar do calor que havia ali na Palestina. Os judeus eles tinham todo aquele pudor de andar sempre vestidos, mas os romanos e os gregos não. Eles tinham o prazer de demonstrar o corpo deles, né? Eles tinham o prazer de estar sempre mostrando o corpo. Então eles tinham esse lugar de banho para que eles pudessem estar ali publicamente, até mesmo demonstrando os corpos deles. Como eu falei para vocês, o tanque de Betesda ele foi localizado no ano de 1888. Até então ninguém sabia onde estava esse tanque. E aí, acidentalmente, fazendo a reforma da igreja de Santana, eles acabaram encontrando esse sítio arqueológico e acabaram encontrando o tanque de Betesda. A porta das ovelhas ela não existe mais nos dias de hoje. Em Jerusalém, na época de Jesus, tinha 12 portas. Hoje ela tem 10. No ano de 1500, ou seja, mais antigo do que o Brasil, um sultão do Império Turco Otomano, chamado Suleiman, ele reformou as muralhas de Jerusalém, que são as muralhas que existem hoje. As muralhas de hoje ela tem 500 anos. Existe uma porta no lugar da Porta das Ovelhas, que é chamada a Porta dos Leões. Eu vou mostrar para vocês. Essa daí é a Porta dos Leões. Ela fica próximo, né, ao tanque de Betesda. Você entrando por essa porta,
você vai andar um quarteirão, você vai entrar à direita, você vai andar mais um quarteirão, você vai encontrar a igreja de Santana e ali você vai encontrar o tanque de Betesda, né, as ruínas do tanque de Betesda. Uma curiosidade que eu quero falar para vocês vão ver do lado direito e do lado esquerdo da porta, no alto, no superior, uma fenda de cada lado. Essa fenda é chamada de agulha também. Ali ficavam os arqueiros para arremessar flechas, né, contra os inimigos. Alguns dizem que é por isso que Jesus falou do buraco da agulha, né? E mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha. Mas isso vai ficar para um outro ensinamento. Pode ser que seja outra coisa. A gente vai ver isso futuramente. As escavações do tanque de Betesda surpreenderam muitos arqueólogos, porque eles encontraram lá um templo dedicado ao deus Asclépio, ao deus grego Asclépio, que também era adorado pelos romanos, e esse deus era chamado de Esculápio, era o deus da medicina. Então eles encontraram ali moedas com a esfinge desse deus, encontraram ali uma estátua desse deus, ele era simbolizado com o corpo de cobra e a cabeça de homem, e encontraram também ali um templo de adoração a esse deus. Mas você pode perguntar, pastor, o que está fazendo um templo pagão do lado do templo do Deus de Israel? Então nós temos que lembrar o seguinte: Israel, Jerusalém, eles foram tomados pelos babilônios, eles foram levados cativos para a Babilônia, e outras pessoas se apossaram naquele lugar. Depois vieram os medos, depois vieram os persas, depois vieram os gregos, depois vieram os romanos. O que aconteceu? Foram várias construções que esses povos, que não eram judeus, acabaram colocando ali em Israel. Eles construíram anfiteatros, eles construíram a fortaleza Antônia, que eu acabei de mostrar a vocês, que é uma edificação romana. Eles construíram um hipódromo, né, para ter as corridas de cavalo, aquelas corridas de biga. Eles construíram ginásios, né, para que eles se exercitassem, para que eles fortalecessem os corpos deles, porque eles tinham essa necessidade de exibir os corpos deles. Eles criaram banhos e banheiros públicos, né, onde as pessoas coletivamente tomavam banho nas piscinas e também faziam as suas necessidades fisiológicas nesses banheiros públicos, um do lado do outro, né. Essas ruínas você encontra em Israel até os dias de hoje. Então a vinda desses povos persas, babilônicos, medo-persas, gregos, romanos, causou uma influência muito forte, tanto na cultura quanto na religião judaica. O que aconteceu? Você imagina só, nesse ambiente onde tem um templo dedicado a um deus pagão, Esculápio, onde está ali milhares e milhares de pessoas. Basta apenas uma pessoa falar, eu fui curado, pronto, você vai criar um grande centro de peregrinação. Você vai criar um lugar onde as pessoas vão aos montes. Você pode ver nos dias de hoje, né? Nós temos algumas cidades aqui no Brasil, até no mundo, que recebem milhares e milhares de peregrinos atrás de uma cura, atrás de um milagre. Isso não significa que esse fato é um fato verdadeiro. Muitas vezes é místico, muitas vezes é um fato que alguém gerou. Então o apóstolo João diz que havia milhares de pessoas, multidões de pessoas naquele lugar chamado Betesda. Então era apenas alguém falar, fui curado, pronto, já criava todo aquele ambiente, toda aquela forma das pessoas irem aos montes para aquele lugar, para que eles pudessem ser curados. É interessante que o apóstolo João aqui nesse texto, ele destaca que Betesda significa na língua dos hebreus casa da misericórdia. Por que será que ele destaca aqui ali é chamado de casa de misericórdia? Você que é de São Paulo, você conhece o Brasil, né? Existem em quase todas as cidades hospitais chamados Santa Casa de Misericórdia. Então o apóstolo João queria apontar alguma coisa acontecia naquele lugar, porque ele fala, aquele lugar é chamado de Betesda, na língua dos hebreus. Mas aparece que os hebreus eles não tinham muito um relacionamento com aquele lugar, embora um dia foi deles, mas agora eles não têm muito mais um relacionamento a esse lugar. Aparentemente, pela arqueologia, por aquilo que foi encontrado, era um outro deus que era adorado naquele lugar. Eu já falei para vocês, é o deus chamado Esculápio. Esse Esculápio, ele era o deus da medicina. Ele era, segundo a mitologia grega, filho de Apolo com uma mulher chamada Corones.
uma humana. Então o Esculápio, na verdade, ele era um semideus. E quando ele nasceu de uma cesariana, porque a mãe dele faleceu no parto. E ele foi ensinado em todas as artes da cura. E aí ele acabou gerando também, ele tendo duas filhas. Uma filha chamava, né, na mitologia grega, Higiena, e aí vem a palavra portuguesa higiene, e a outra filha chamava Panaceia, e aí vem a palavra portuguesa para remédio. Muitos templos foram levantados em homenagem a esse Deus. E hoje você encontra ruínas dele no norte da África, no Oriente Próximo, na Europa, ali em toda a bacia do Mediterrâneo, você vai encontrar milhares, tem mais de 4.000 templos, né, ruínas de templos levantados ao Deus Esculápio. Inclusive tem um que fica lá em Pérgamo. A gente lembra que Jesus Cristo mandou uma carta, né, para a igreja de Pérgamo, e ali havia também uma adoração a esse Deus. E esse templo era chamado de Templo Hospital. Eu vou mostrar para vocês esse templo como é que é lá em Pérgamo, as ruínas dele. Então essa aí é uma ruína de um templo dedicado ao deus Esculápio, e fica na cidade de Pérgamo, hoje na Turquia. Você vai ver que, igual no tanque de Betesda, existem colunas de um lado e do outro. Só as colunas do lado perto do anfiteatro, elas ainda estão de pé, a maioria delas. E as colunas do lado de cá, elas estão derrubadas. E você vai perceber que no meio dela existe um tanque, existe uma piscina comprida. O que acontecia? Os enfermos eles eram levados para esse lugar. Então era considerado templo hospitais. Eles eram levados para esse lugar e eles ficavam um dia inteiro, como se fosse internado nesse lugar. E aí eles recebiam tratamentos, eles bebiam dessas águas que estavam dentro dessa piscina, e no dia seguinte eles tinham que atravessar essa piscina, 300 metros de piscina. E aí eles eram considerados curados. Eles falavam que eles seriam curados. E esse Deus ele foi agregado à cultura dos romanos, por isso que a gente vê mais de 4.000 templos, né? Norte da África, onde os romanos chegaram, ali no Oriente Próximo, onde os romanos estenderam o reinado deles, o império deles, e também ali na bacia do Mediterrâneo. Por quê? Porque as legiões romanas eles sempre estavam envolvidos em guerras, eles sofriam ferimentos terríveis e eles faziam o quê? Eles clamavam a esse Deus para que eles fossem curados, para que as feridas mortais que eles haviam recebido, eles fossem curados, e eles dedicavam, né, adoração e louvor a esse Deus chamado Esculápio, para que esse Deus pudesse curar. E mesmo depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, na nossa era cristã, esse Deus continuou sendo muito venerado pelos romanos, e esses templos eles eram visitados por muitas pessoas à busca de uma cura. E essa cultura, né, desse Deus Esculápio, ele chega até os dias da gente de hoje, né? Você vê que esses templos hospitais, onde ele levava os enfermos, hoje nós temos os hospitais espalhados pelo mundo inteiro. E também o bastão de Esculápio é um símbolo muito conhecido de todos nós. Eu vou mostrar para vocês esse bastão. Eu acho que você já conhece esse símbolo, né? Esse aí é o bastão de Esculápio. Ele é o símbolo da medicina moderna. Você pode ver que na maioria, né, na questão da farmacêutica, você vai ter essa cobra enrolada nesse bastão. Você vai encontrar na psicologia, na medicina, tudo que influencia essa arte, né, da saúde, você vai encontrar o bastão do Esculápio. Então é uma tradição tão antiga que vem até os dias de hoje. Não faz mal nenhum pra gente, essas coisas não influenciam a gente nada, né? Porque nós não somos do mundo, nós estamos fora do mundo. Eu não mostrei para vocês, eu quero mostrar agora a imagem do Deus Esculápio, para você poder ver como é que ele era. Então essa aí é a imagem do Deus Esculápio, a gente pode ver ele segurando o bastão dele, e uma cobra, né, uma serpente enrolada nesse bastão. Então esse era o Deus que era venerado pelos gregos como Deus da medicina, e também pelos romanos como Deus da medicina. E estátuas, né, moedas, templo desse Deus foi encontrado ali no tanque de Betesda. Então o que acontecia ali na verdade? Aquilo que eu falei para vocês, a mesma coisa que acontecia nos outros templos dedicados a esse Deus. Os enfermos eram levados para este lugar, para que eles ficassem ali, para que eles pudessem ser tratados, pudessem beber das águas da piscina,
e depois pudessem entrar na piscina e atravessar essa piscina para que eles fossem curados. Então era uma crendice. E ali naquele meio havia um homem judeu. A gente vai ver que ele é judeu porque assim que ele é curado, ele foi para o templo. O apóstolo João diz que ele estava há 38 anos doente. E é interessante que o nosso Senhor Jesus ele vai até aquele lugar para que ele possa falar com aquele homem, curar aquele homem. Uma informação interessante é que eu já falei para vocês, que esses tanques de purificação que os judeus tinham que tomar, se lavar, né, se purificar antes de ir para o templo, a água deveria ser corrente. Então ali aparentemente havia um sistema que era construído para que houvesse a troca da água. Talvez era isso que os doentes falavam do mover das águas. Quando as pessoas liberavam a água do tanque de cima para passar para o tanque de baixo para receber águas novas. E aí essa água ia embora, recebia águas novas, e eles viam aquele mover e talvez ele associando a crença, né, de que se entrasse no tanque fosse curado. Mas aparentemente não é dessa forma que nosso Deus trabalha. Então a arqueologia acaba trazendo essa revelação para a gente. Eu quero ainda trazer algumas coisas interessantes para vocês, duas curiosidades. A curiosidade número 1 é que Jesus não mandou esse paralítico, após ele falar pegar a cama dele, entrar naquela piscina. Porque aparentemente, se Jesus tivesse feito isso, ele estava dando autenticidade à crença, à crendice daquelas pessoas que estavam lá. Então ele mandou ele pegar a cama dele, a maca dele, levantar e andar. Ao contrário do que ele fez com o cego que estava lá no tanque de Siloé. Ele mandou que o cego fosse se lavar no tanque de Siloé. Vamos ler a passagem? Está registrado aqui em João, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou ler o 1, o 2, o 3, o 6 e o 7, tá bom? Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que ele ficasse cego, nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez um barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego e disse: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então, ao contrário do paralítico, ele mandou que esse cego fosse até o tanque de Siloé e ali ele se lavasse. Ele não falou para o paralítico: entra nesse tanque, pula nessas águas. Ele falou: pega a tua cama, levanta e anda. Por quê? Porque Jesus não queria dar essa autenticidade, justificar aquilo que eles estavam fazendo naquele lugar. Já em Siloé era um tanque de purificação dos judeus, fica bem próximo do antigo templo, né? Hoje no templo não tem mais, tem as mesquitas, né, muçulmanas que estão ali, Domo da Rocha e a Laxa, né? E esse tanque de Siloé foi encontrado no ano de 2004, agora fazem 16 anos, né? Ele foi encontrado lá, e é bem pertinho ali, ainda tem água corrente até hoje naquele lugar. Se você olhar, tem uma reportagem da Record que mostra até as crianças tomando banho no tanque de Siloé. Então Jesus mandou esse cego se lavar no tanque, mas não mandou o paralítico. Por quê? Porque aparentemente ele não queria trazer mais comprovação, mais autenticidade para aquilo que estava sendo feito naquele lugar. E a gente observa o seguinte, que parece que Betesda, no início, como eu falei para vocês, primeiro lavavam-se as ovelhas, depois se tornou um tanque de purificação dos judeus, mas os judeus haviam abandonado aquele lugar. Por quê? Porque os pagãos, os gentios, acabaram criando ali um centro de adoração a outro Deus. Então o lugar agora da lavagem era Siloé. Outra curiosidade interessante é que Jesus ele encontra novamente com aquele homem que um dia havia sido paralítico, mas agora é curado, e no versículo 14 ele fala assim para ele: olha que você está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Por que será que Jesus falou para que aquele homem não pecasse mais? Por que será? Será que agora você consegue entender? Sabe por quê? Aquele paralítico, quando ele era um paralítico, agora curado, ele era um homem judeu. Por quê? Porque assim que ele foi curado, o que ele fez? Ele foi para o templo para adorar a Deus. Mas o que aconteceu? Ele estava procurando a cura dele a qualquer custo.
Então ele acabou indo para um templo pagão, para adorar um deus pagão, para que ele pudesse receber a cura. E não foi por acaso que Jesus entrou naquela porta, na porta das ovelhas. Primeiro porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não teria nada que entrar naquele lugar, ele poderia ter entrado por Siloé, ele poderia ter entrado por outro lugar no templo, mas ele entrou ali e foi até aquele templo pagão e foi até aquele homem, porque ele conhecia aquele homem. O texto diz que ele sabia que ele estava ali há 38 anos e falou para ele: não peques mais, ou seja, não vai mais atrás de outros deuses, não vai mais atrás de crendices, não vai mais atrás de misticismo, não peque mais, porque a gente sabe que no mandamento, o primeiro mandamento do Senhor é: amará o Senhor teu Deus, né, acima de todas as coisas, não terá outro Deus, imagem, escultura. E aquele homem conhecendo, mas na necessidade, e muitas vezes na necessidade a gente comete erro. Ele foi cometer um erro, ele foi procurar a cura em outro lugar. E a gente vê isso, né, nos dias de hoje, pano sagrado, é sal grosso, é água, é óleo, é sabonete, é vassoura, grão de feijão, meu Deus do céu, é cada coisa. Então Jesus olhou para aquele homem e falou assim: não peques mais, porque ele estava pecando, ele estava procurando a cura dele em outros deuses, num Deus pagão. E Jesus, ele não queria que aquele homem fizesse mais aquilo. Então a gente observa que Jesus amou aquele homem, Jesus curou aquele homem, Jesus perdoou aquele homem. Às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, você acha que se Jesus vivesse no nosso tempo, ele entraria em determinados lugares? Está aqui a resposta: ele entraria. Por sua causa, por minha causa, ele entraria. Você esqueceu o que ele falou? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele contou uma parábola e falou que ele coloca 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que está perdida. Então ele foi e salvou aquele homem. Ele foi atrás daquele homem e salvou aquele homem. Ele livrou o homem, aquele homem, da idolatria que ele estava se envolvendo. Ele livrou o homem de todo aquele mal que ele estava se envolvendo. E é isso que Jesus quer fazer comigo e você. Quer me livrar e quer te livrar de toda essa idolatria, de todo esse mal que a gente anda se envolvendo. Então ele me salvou, ele me encontrou quando eu estava ainda envolvido nos meus pecados, nos meus delitos, né? Quando eu ainda não conhecia. Foi aí que ele me salvou, foi aí que ele me encontrou. E ele também deve ter te salvado e deve ter te encontrado num lugar nada agradável, mas ele foi atrás de você. Sabe por quê? Porque você e eu, assim como aquele paralítico, somos ovelhas perdidas. E ele foi ao nosso encontro. Por quê? Porque ele queria nos salvar, ele queria nos curar e ele queria nos perdoar. Eu quero agradecer vocês tenham um bom dia, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por acompanhar esse estudo. Se alguém tiver com dúvida, procura lá no YouTube, Instituto de Estudos Bíblicos de Israel. Tá? Tem muita coisa que eu encontrei lá, essas fotos que eu coloquei para vocês, eu encontrei lá, e esse próprio instituto ele conta a história do tanque de Betesda, da forma que eu estou contando para vocês. Então a arqueologia acaba nos ensinando coisas que muitas vezes a gente não sabe. E Jesus falou isso: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então a gente tem que buscar as Escrituras. Eu quero dar uma bênção especial para vocês. Fica aí e recebem uma bênção direto lá de Israel. Deus abençoe vocês.